Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 10, objeto de conhecimento, implicações e benefícios do uso da radioatividade, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos, radioatividade e o detalhamento é radiações nucleares, teorias e leis de decaimento. Então vamos à nossa aula. Olá! Olha onde nós estamos, Paricatuba, né? Nós estamos aqui nas ruínas do Paricatuba e cada vez que nós vemos cenas como essa, né, nós questionamos as pessoas que viveram aqui, as suas culturas, há quanto tempo será? E tudo isso, como é que a gente pode descobrir? Através de um processo arqueológico. Então, à medida que as pessoas vão encontrando essas estruturas, arqueólogos chegam no local, coletam material e através de estudos de estabilidade atômica, ou seja, é analisado aquela estrutura e visto naquela estrutura componentes que vão emitir uma energia, uma onda, que vai realmente me dizer de que época é este objeto. Então vai me dizer o ano provável que foi levantado, por exemplo, essa estrutura, e a gente vai saber através da radioatividade. Professor, eu nunca ouvi sobre isso, ou já escutei, mas preciso aprofundar. E é exatamente isso que nós vamos ver. Primeiro, vamos entender o que é radioatividade. Dê uma olhada. Diariamente estamos expostos a fontes de radiação como as dos celulares, notebooks, televisores, caixas de sons. Afinal, todos eles emitem algum tipo de radiação em forma de ondas. Até mesmo o Sol emite radiações, que são chamadas de ultravioleta. Essas radiações são classificadas em radiações ionizantes, que retiram elétrons e mudam a estrutura das moléculas e por isso são perigosas. E radiações não ionizantes, que não modificam a estrutura dos átomos e assim não são perigosas. Na aula, veremos a diferença. Olha aí, né? Nós temos dois tipos de radiações. As ionizantes, como você pode ver aqui, e as não ionizantes, tá? Qual é a diferença, professor? É que a ionizante vai ionizar os átomos, tá? Então, nós teremos íons ali. Já as não ionizantes, elas são ondas. Então, é importante entender isso. Ah, professor, então, como eu estou vendo aqui, eu vou ter aí, né? Celular, computador, e aí elas são as não ionizantes. Então, todos os dias elas passam entre nós e por nós, tá? Então, você consegue ver aqui as frequências, aqui embaixo, né? O comprimento de onda. Só que quanto mais nós temos um comprimento de onda menor, tá? E uma frequência mais rápida, nós teremos ali ondas, né, radiações que são ionizantes. Então você consegue ver ali o raio-x, né, raios gama, luz ultravioleta. Então, claro, dependendo da ultravioleta que a gente está falando do Sol, ele incidindo direto durante muito tempo pode lhe prejudicar. Então é importante ter cuidado. No raio-x, por exemplo, quando você vai tirar, a pessoa que está ali direto, ela se esconde atrás de uma estrutura onde ele vai estar protegido e você recebe essa onda. Mas claro, para ter algum efeito realmente prejudicial à sua saúde, teria que incidir ali várias e várias vezes, tá bom? Mas é importante ter cuidado. Já as outras que nós temos, infravermelho, tá? Radiofrequência e todas as outras, elas não são ionizantes e todos os dias nós estamos em contato com esse tipo de radiação. Mas vamos fazer uma recapitulação de algumas informações, dê uma olhada. Aqui, ó, é importante entender a radioatividade a partir dos átomos,
tá? Então, nos átomos, o que a gente tem? Um átomo, nós temos o núcleo e nós temos ali a eletrosfera, tá? A gente chama de orbitais. Então, dentro do núcleo, nós vamos ter o quê? Prótons e nêutrons. Note lá no canto que essa estrutura tem 6 prótons e tem 6 nêutrons. A massa está toda no núcleo. Então, dessa forma, 6 mais 6 vai dar 12. Então, somos os prótons mais os nêutrons, dá a massa. E a quantidade de prótons, que são cargas positivas, são 6. A quantidade de negativas são 6 também. O que isso significa? Que ele não está ionizado. Lembra que a gente falou? Ionizante. Se o 2 é a mesma quantidade, ele não tem mais cargas positivas e nem negativas. Ele está equilibrado, tá? É importante saber disso. Então, nesse caso, eu vou ter 6 prótons e 6 elétrons, tá bom? Então, sabendo disso, vamos nos aprofundar em questão da instabilidade atômica. Dê uma olhada. O que é instabilidade atômica? É a tendência dos átomos em atingir a estabilidade, tá? Então, o que acontece? Ele vai tender a estabilizar, tá? Porém, se a configuração é instável, com muita energia ou com muitos nêutrons, por exemplo, ele emitirá uma radiação para atingir um estado estável. Então, o átomo pode liberar energia e se estabilizar por meio da liberação de radiação. Então, eu tenho um átomo instável, tá? Instável. E aí, o que vai acontecer? Ele vai liberar aqui energia. Ele vai liberar aqui energia e partículas. A gente já vai ver sobre isso. E aí, ele vai virar um átomo estável, tá? Então é muito importante você entender isso. Mas vamos ver de uma forma mais clara, usando um simulador, que você vai ver realmente o que é essa instabilidade. Dê uma olhada aí no vídeo. Olá, professores e alunos. Aqui a gente vai falar sobre instabilidade atômica, que ela ocorre quando a gente tem uma diferença em relação à quantidade de prótons e nêutrons. Só que essa diferença ela só é perceptível mesmo quando a gente vai adicionando. Por exemplo, se a gente coloca aqui um próton, você consegue ver que o elemento é o hidrogênio. Porque quando nós temos um próton, nós temos um de número atômico. Então, é característico do hidrogênio. Mas note que ele é estável e ele está um íon positivo ali. Se eu colocar o elétron, ele vai ficar um átomo neutro. Mas à medida que eu vou adicionando prótons, você consegue ver que ele fica instável. E aí, por essa instabilidade, a gente tem a emissão de radioatividade, tá? Então, se eu adicionar aqui um nêutron, você consegue ver que ele fica estável. E caso eu vá adicionando mais, ele vai ficar instável. Então, a partir do momento que ocorre a emissão, seja de qualquer tipo de partícula, nós teremos aí a estabilidade do átomo, tá bom? Então, até a próxima. Entender o que é instabilidade? Então, é muito importante você entender esse conceito e quando ele fica positivo ou negativo. E aí, como nós falamos, ele vai emitir uma radiação, tá? Se ele vai emitir uma radiação e pode emitir uma partícula, a gente tem que saber que partícula é essa. Dê uma olhada. Então, em questão de partícula, nós podemos ter um tipo de radiação, que aí a gente está falando de radiação ionizante, que é a radiação alfa, tá? A radiação alfa, como seu próprio nome diz, ela tem esse símbolo, tá? É um decaimento radioativo que ocorre quando um núcleo atômico instável emite essa partícula, tá? Então, como é que vai acontecer este processo, professor? Note, nós temos aqui um átomo e esse aqui é o núcleo dele. E aí, essa partícula alfa, ela é representada por 2 prótons
tá? 2 prótons, olha aqui o positivo, como você consegue ver aqui. E nós temos 2 nêutrons, como você pode ver aqui. Como eu já falei para vocês, a soma de prótons mais nêutrons é igual a massa. E na representação atômica, o que a gente tem aqui embaixo é a quantidade de prótons. O que a gente tem aqui em cima é a massa, tá? Então a representação da partícula alfa é semelhante ao hélio, tá? Então é muito importante você entender isso. O hélio também é dessa forma. Qual é a diferença, professor, entre os dois? Que o hélio vai ter 2 elétrons, tá? Já a partícula alfa não tem 2 elétrons. Então note aqui o que acontece. Eu tenho o américo, que ele tem número atômico 95 e 241 aqui de massa, tá? Quando ele emite uma partícula alfa, o que vai acontecer? Ele vai perder 2 prótons, então de 95 ele vai para 93, e de massa ele vai estar aqui, ó, em 237, porque ele perdeu 4, tá? Então note, ele vai perder 4 em cima e 2 embaixo, porque ele emite essa partícula alfa. Já outra partícula, ela é chamada de partícula beta, tá? A partícula beta, ela é um decaimento radioativo que ocorre quando o núcleo instável vai emitir essa partícula. Então note, aqui, ó, a partícula alfa tem o quê? 2 prótons e 2 nêutrons. Olha como ela é grande, né? Ela é pesada, porque a massa desse cara aqui vai ser 4 de massa, tá? De massa. Então, nesse caso, ele é bem grande e pesado. Já aqui a beta, o que vai acontecer? Note que aqui, ó, a massa antes e a massa depois, tá? De acordo com a lei de Lavoisier, o que vai acontecer? Eu tenho que ter a mesma coisa antes e a mesma coisa depois. Na química, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nesse caso, se eu tenho 14 antes, eu tenho que ter 14 depois. Professor, mas e esse zero? Esse zero eu vou somar e vai dar 14, tá? Não tem problema. Significa que a partícula beta, ela não tem massa, tá? Então, ela não vai ter massa aqui, ó, tá? Não vai ter massa. Então, se eu somar os dois, vai dar 14. Já aqui, em prótons, eu tenho 6 e o nitrogênio tem 7. Ah, professor, mas os dois não têm que ser iguais? Tem. Quando você pega o 7 e soma com menos 1, dá 6. Então, eu tenho a mesma coisa antes e a mesma coisa depois. Então, note, o que é a partícula beta? Ó, se antes eu tinha 6 prótons e eu tenho 8 nêutrons, depois, o que aconteceu? Ele perdeu um nêutron, tá vendo? Ele perdeu um nêutron. Esse nêutron virou um próton. Então, um nêutron aqui vai virar um próton, vai liberar um neutrino e vai liberar um elétron. Que esse elétron é chamado de partícula beta, 0 menos 1, tá? O neutrino a gente não representa e você no ensino médio não estuda. Então, por isso que na reação química que nós temos aqui, aparece apenas essas espécies, tá? Então, você vai ver apenas o carbono, o nitrogênio e a partícula beta, tá? Então, note, aqui ele é mais pequeno, ele não tem massa. Isso é importante mais lá na frente, tá? Então, vamos dar continuidade. Já a radiação não ionizante, que é a gama, ela, ao contrário das radiações alfa e beta, que são constituídas por partículas, a radiação gama é formada por apenas ondas eletromagnéticas, tá? Então, sempre que uma radiação alfa é emitida, uma beta é emitida, a gama também está lá, tá?
Então, ela é emitida por núcleos instáveis. Logo em seguida, há uma emissão de partícula alfa, uma partícula beta. Então, como nós estamos analisando aqui, vamos ver uma reação química que vai falar sobre isso. Então, essa reação química que você está vendo, nós temos a representação dela como nós vimos anteriormente. Então, note, a mesma coisa. O que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então, se eu tenho 241 aqui de massa, eu vou ter 237 aqui de massa, significa que está faltando 4. Então, a partícula que eu vou ter aqui é a partícula alfa, que tem 4 de massa. Somando os dois, vai dar 241. Não esqueça disso. Se eu tenho 95 aqui, do outro lado também tem um T95. Então, 93 mais 2 vai dar 95. Então, aqui está certinho. Quando emite a partícula alfa, vai realmente formar o Neptúnio. Ah, professor, significa que isso aqui, eu estou mudando a estrutura, eu estou mudando um átomo se transformando em outro, como se fosse a transmutação. Exatamente, tá? Na beta, da mesma forma, o carbono aqui vai emitir uma partícula beta, a massa continua a mesma, antes e depois. Já que o número atômico ele vai aumentar em uma unidade, tá? Porque ele está emitindo uma partícula beta que vai subtrair e vai ter aí o número 6, tá bom? Então é muito importante você entender essas reações. E aí, cada radiação ela tem um poder de penetração. Professor, o que é isso? É mais ou menos o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que nós temos radiações, e essas radiações elas vão ser emitidas em todas as direções, tá? Em todas as direções. Só que o que acontece? Essas radiações elas podem ser partículas, como a gente acabou de falar, que é a alfa, que é a beta, e podem ser ondas como a radiação gama. Só que a alfa, ela é 4,2, ou seja, ela é um pouco mais pesada. Já a beta é 0 menos 1. E a gama é 0,0, ou seja, não tem nenhuma partícula. Então, dependendo do tamanho, da quantidade de partículas, ela vai ter um poder de penetração diferente em relação ao tamanho e em relação à energia, tá bom? Então, é importante a gente entender cada um desses aspectos, para entender a realidade de cada partícula e cada emissão radioativa, tá? Vamos ver direitinho isso para você entender e dar alguns exemplos sobre cada um deles, tá? Ou seja, o que uma partícula alfa pode atravessar, e uma beta, e uma gama. Vamos ver isso direitinho numa animação, dê uma olhada. Ó, na animação, o que a gente tem aí? Nós temos os raios alfa, tá? As partículas alfa, elas estão parando no papel. Já as beta, que são um pouco menores, né? Elas estão passando do papel, elas passam do papel, passam do corpo, tá? E chegam no aço. No aço ali elas param. Já a radiação ali gama, tá? O que vai acontecer é que ela para no concreto. Então, por isso que se tiver alguém ali trabalhando, ele vai se esconder. E aí nós temos o concreto e uma barra de chumbo para proteger. Da mesma forma, uns raios X ali, que você consegue ver que eles também são bloqueados. Dependendo aí da partícula e da radiação, a gente consegue impedir, tá? Cada uma delas. Mas vamos dar continuidade para você ver outros aspectos aí da radioatividade. Dê uma olhada. À medida que ele vai emitindo radiações, tá? E não especificamente apenas alfa, ele pode emitir radiações beta também. Ocorre um decaimento. Então, é quando os isótopos instáveis têm seus núcleos rompidos em razão da instabilidade. Ou seja, nós temos aqui um urânio, e esse urânio emitiu uma partícula alfa, 4,2. Então, ele diminuiu a sua massa em 4 unidades, como você pode ver aqui, e o número atômico em 2 unidades. Já aqui ele emitiu, o tório emitiu uma partícula beta,
Então lembra, ele vai aumentar apenas o número atômico em uma unidade. Então ele pode ficar emitindo e emitindo. Nesse processo, nós temos uma definição chamada de meia-vida. A meia-vida ela é o tempo necessário para metade dos núcleos radioativos em uma amostra decair. Como assim, professor? Dê uma olhada. Aqui eu tenho um gráfico, e não se assuste, calma, que vai falar a porcentagem da amostra. Então, daqui para cima, nós temos de 0 até 100%. E aqui é o tempo de meia-vida, tá? Então, à medida que vai passando, o tempo de meia-vida, ele é exatamente quando nós chegamos na metade. Olha aqui, ó. Então, passou daqui para cá, nós temos metade desse composto, tá? Dessa amostra. Então, a gente conta que esse é o primeiro tempo de meia-vida. Passou mais a metade, nós temos o segundo tempo de meia-vida. Passou mais a metade, nós temos o terceiro e assim por diante, tá? Isso que a gente está falando de decaimento radioativo, é importante você ver a nível atômico como é que acontece. Então note que a gente vai ver uma outra animação para você entender mais aprofundado o que é esse decaimento radioativo. Dê uma olhada. Olá, professores e alunos! Aqui nós vamos falar sobre decaimento radioativo. Então é importante você olhar no canto inferior direito, no seu canto inferior direito, nós temos aí prótons, elétrons, nêutrons e pósitrons, cada um com uma corzinha, né? O vermelho é o próton, o azul é o elétron, o nêutron é o cinza. Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala de decaimento radioativo, vai ser uma emissão de partículas, e aí tem vários tipos de emissões, alfa, beta, gama, né? Que essas emissões vão estar liberando partículas. Então, o que eu vou fazer aqui, eu adicionei um nêutron e um próton. E você consegue ver que ele é o hidrogênio e ele está estável, porque a meia-vida lá em cima, ela está infinita. Então, à medida que eu vou adicionando aqui, note que ele ainda está estável. Quando eu chego aqui, ele fica instável. Então, ele precisa ter um decaimento radioativo para que ele fique estável. E note que a meia-vida ali, que é o tempo, né, que determinada amostra chega à sua massa na metade, após a emissão, ela está ali com um valor. Então, a partir do momento que ocorre essa emissão, nós temos aí um átomo estável. E à medida que eu vou acrescentando aqui, eu também posso ter outras emissões. Tá bom? Até! Que legal, né? Mas vamos para uma base de cálculo agora. Como é que a gente faz isso? Dê uma olhada. Então, note que eu expliquei o raciocínio para vocês. E aqui a gente vai fazer umas aplicações em relação a decaimento radioativo. Então, o césio-137 possui a meia-vida de 30 anos. Significa que se ele tem 100%, tá? 100% do composto, quando passam 30 anos, ele vai ter 50%, tá? Então, se tivermos 12 gramas desse cara aqui, após quanto tempo essa massa será reduzida a 0,75? Então, se eu tiver 12 e passou uma meia-vida, ele virá 6. Se ele passar outra meia-vida, ou seja, se ele chegar à metade, eu vou ter 3. Se ele passar por outra meia-vida, ele vai ter 1,5. E se ele passar por outra meia-vida, eu vou ter 0,75, que é a massa dele. Lembra que a gente falou 100%, passou uma meia-vida, virou 50? Então, ficou a metade. Então, se eu tenho 12 e passou uma meia-vida, virou 6. E assim por diante, a metade até chegar no valor que ele está me dando. Então, quantas meia-vidas passaram? 1, 2, 3, 4. Então, foram 4 vezes 30 anos, que dá quanto? 120 anos passaram para que 12 gramas fossem reduzidas até 0,75. E a letra correta é a letra D. Tá bom?
Ai, professor, eu não entendi, preciso de outra. Vamos lá, calme. No sítio arqueológico de Paricatuba, foram encontradas peças de madeira que os arqueólogos acreditam ter sido parte de uma construção antiga. Para determinar a idade dessas peças, os cientistas utilizaram a técnica de datação carbono 14. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é aproximadamente 5.730 anos, e que a quantidade do carbono 14 encontrada nas amostras é de 25%, ou seja, eu tenho 100%. Passou uma meia-vida, ou seja, 5.730 anos, e aí virou 50%. 50% que eu tenho agora passou mais 5.730 anos. E agora eu tenho 25%, tá? Então, 25% da quantidade original presente quando a árvore foi cortada. Qual é a idade estimada dessas peças de madeira? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai somar aqui, ó. Você vai somar, porque são duas meia-vidas, né? Se você somar as duas, nós teremos qual a alternativa? Nós teremos a alternativa letra D, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu foi que nós tivemos duas meia-vidas, então nós temos essa quantidade de anos. Vamos ver uma outra questão para você entender agora sobre partículas e emissão. Olha essa aqui da Unesp. Detectores de incêndios são dispositivos que disparam alarme de incêndio, tá? De início de incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo américo 241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo da corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Então, note que é um processo complexo, né? Esse elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir. Então, aqui eu tenho o américo 241, 95, que vai virar o 23793. Aí, nessa equação, é correto afirmar que o Z corresponde ao quê? Então, como é que eu vou saber, professor? Novamente, você corta no meio aqui o que é reagente e o que é produto, tá? E aí, o que acontece? Lembra que 241 é a massa. Do outro lado, eu tenho que ter 241. Então, aqui eu só tenho 237. Faltam quanto? 4, tá? Ok. O número atômico também, antes eu tenho 95, depois eu tenho que ter 95. Se aqui eu já tenho 93, faltam 2. E aí ele te pergunta, o Z corresponde a quem? A partícula alfa, lembra que a partícula alfa é 4, 2, tá? A partícula beta, lembra que é, deixa eu colocar aqui do outro lado, lembra que a beta é 0, menos 1. Radiação gama é 0, 0, tá? Raio-x é só uma onda. E 2 prótons seria assim, ó. P1, 1. Então, nesse caso, é a partícula alfa, tá? 4, 2. Então, temos várias questões aí que nós fizemos, né? Nós fizemos 3, para você entender como é que a radioatividade ela é aplicada em exercícios químicos, tá? Claro, a parte teórica também é importante, mas eu quis trazer aí os cálculos para você entender tudo direitinho, tá bom? Então, espero que você tenha entendido tudo direitinho. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Até a próxima.